17 de agosto de 2022, esta é a quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, muito bom dia, louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Ezequiel 34, do 1 ao 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos, e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando o texto de Ezequiel, as chamadas visões e profecias. Filho do homem, profetiza contra o rei, profetiza contra os pastores. Hoje, Deus coloca um oráculo nos lábios de Ezequiel, criticando, exortando os pastores de Israel a executarem o seu munus de maneira primorosa. Meus queridos, pastores, por excelência, são aqueles que Deus colocou à frente do seu rebanho, que é a Igreja de Cristo. Por excelência, os sacerdotes são os pastores. Primeiramente, os bispos e os seus colaboradores, os presbíteros. Mas isso não se limita aos sacerdotes. O texto de hoje é um convite à conversão a
todas as pessoas que receberam de Deus encargos, missão, um ofício qualquer que seja, Você que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão, certamente Deus te deu uma missão para que você executasse. Certamente Deus colocou alguém aos seus cuidados para que você velasse por estes. De que jeito você está fazendo isso? Você tem cumprido as suas obrigações na missão que Deus te entregou? Tem cumprido de maneira correta, dedicada, com amor, com serviço? Ou você tem feito as coisas de qualquer jeito, não tem sido um bom pastor naquilo que é a sua obrigação, o seu ofício, a sua função? Quem são os pastores, além dos pastores da igreja hoje? Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, é pastor. Um pai de família é um pastor. Um encarregado de uma empresa, um chefe, é um pastor. O próprio funcionário de tal empresa também é pastor daquele serviço que lhe foi entregue, aos seus cuidados. Todos temos, de certo modo, ovelhas aos nossos cuidados. E como estamos fazendo isso? Empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito, não nos dedicando como devíamos? É o grande questionamento. E Deus se ira contra os pastores de Israel, por quê? Porque o povo de Israel estava se perdendo na corrupção, na idolatria, nas seduções do paganismo. O povo de Israel estava se perdendo e os pastores como que incentivassem essa perdição. E Deus diz: vocês estão preocupados com vocês mesmos, vocês que são pastores, vocês que são pastores de Israel. Vocês não estão preocupados com as ovelhas, porque as ovelhas estão sendo pegas pelos animais selvagens, estão sendo mortas, que é a figura do mundo, que é a figura do inferno, que é a figura da perdição eterna. E é bem verdade. Tem muita gente sendo pego pelo demônio, enlaçado e arrastado para o distanciamento de Deus nesta vida e, por consequência, na próxima. Tem muita gente longe de Deus. Por culpa de quem? Daqueles que lhes são responsáveis primeiros, os seus pastores. Então, a missão, o pedido é sério. Meu querido, minha querida, você que está escutando essa mensagem, certamente existem pessoas na sua família, onde você mora, na sua própria casa, que estão longe de Jesus, o único caminho para o céu. Deus entrega a você a missão de orar pela conversão destes. Você precisa ajudar essas pessoas a se encontrarem com Jesus, não falando de Jesus, não mandando ir para a igreja, porque isso pode ser até um pouco repugnante para essas pessoas, mas rezando, orando por elas. Se o teu filho está longe de Jesus, talvez você falar de Jesus e da igreja não seja a melhor coisa, mas o seu joelho dobrado, esse é capaz de erguer o seu filho e fazê-lo se encontrar com o Senhor dos Exércitos. Se você está com algum problema familiar, talvez você não possa mais fazer nada, mas dobre seus joelhos, entregue àquele que tudo pode. Meus queridos, não sejamos maus pastores, mas façamos tudo o que nos cabe, dando o nosso melhor.
Nós temos de dar o nosso melhor em tudo o que formos fazer, em tudo. Que Deus nos ajude. Um lavar uma louça, um cozinhar, um preparar alguma coisa para alguém, um executar algum serviço. Eu não sei o que você vai fazer hoje, mas faça de todo o coração e dê o seu melhor. Seja um pastor exímio. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos sempre, Deus está no comando de tudo.